Um hábito que tem muito a ver com a cidade de Belém, que aqui a gente foi aprimorando ele, é o hábito da manga, né? A Casa da Linguagem, ela fica aqui na esquina da Praça da República, e como cai manga aqui nos horários da tarde, da chuva, e a gente corre para pegar as mangas para comer com farinha aqui, fazendo uma boa conversa. Também aqui em frente da Casa da Linguagem, Marpito da Silva, tem uma senhora que vende uma pupunha há muitos anos. Então a gente tem um hábito à tarde de tomar o café com pupunha e conversar, para dialogar, para escutar um ao outro. Um outro hábito também que aqui a gente desenvolve, e para mim foi importante, é os saraus. A casa ela faz muitos saraus nas culminâncias dos cursos. O sarau envolve a música, a poesia, a literatura, as histórias contadas, ouvir as histórias da cidade, os contos de Belém. Então isso ficou também marcado muito para mim aqui na cidade, os saraus. E o hábito da leitura. A casa é um espaço, né, de leitura da literatura paraense, dos contos, das histórias, das visagens. Isso se agregou à minha formação como pessoa, vivendo aqui na Casa da Linguagem esses anos. A importância de cultivar os hábitos, ela está na nossa memória. A gente vai perdendo a memória com o tempo, né? Em função de não vivenciar questões culturais, como comer a pupunha, ouvir música, ler livros, a manga com farinha. E isso é importante porque a memória ela faz a gente resgatar o nosso passado, a gente poder vivenciar o nosso presente. É fundamental para qualquer geração, para qualquer povo. E Belém é uma cidade muito rica em memória. Você anda na cidade de Belém, você pisa na história, você pisa na cultura, você vivencia cheiros, sabores, aroma. Belém é uma cidade muito prazerosa de se viver por tudo isso. Então eu penso que os hábitos devem ser preservados no sentido do resgate da memória. E essa memória como simbologia daquilo que somos, para a gente poder preservar e pensar no que podemos ser, né? O que seremos está muito ligado com o nosso presente, que tem uma relação com o nosso passado. Isso tudo está na nossa memória. Então eu vejo que é fundamental manter a memória da cidade viva, da cidade presente. Uma Belém que é uma cidade morena, uma cidade que tem seus sabores, tem seus afetos e tem seus encantos. Eu considero que Belém, enfim, tem uma quantidade significativa de hábitos importantes que caracterizam aquilo que nós chamamos de identidade do ser belenense, né? Uma delas seria o hábito de tomar o nosso famoso tacacá no final da tarde, né? Normalmente a partir das 4, desse sol quente, e como é sabido, o tacacá é de origem indígena, né? Que acabou sendo incluído na culinária paraense de uma forma mais ampla, né, com o processo mesmo de colonização e, acima de tudo, também de composição dessa culinária chamada paraense. E o que é interessante é que esse tacacá, ele, por ser um caldo, né, quente, ele é tomado no calor, né, o sol das 4h30 da tarde. Então é um hábito que caracteriza muito bem essa paisagem urbana de Belém. É comum você ver no final da tarde as pessoas sentadas nessas banquinhas das tias do tacacá, dos tios. E isso acaba criando um cenário interessante que fica na lembrança das pessoas. Quando você sai de Belém, você, ao lembrar da cidade, você lembra também deste cenário das pessoas tomando tacacá no final da tarde. Eu acho que isso é uma característica muito importante. Uma segunda que eu acho que é bem interessante, que fala muito também sobre Belém, é um hábito costumeiro que não é tão fácil identificar uma origem, mas que tem a ver com o processo de sociabilidade, de congraçamento das pessoas, que ocorre notadamente nos bairros periféricos, nas portas de casa. Aquele hábito de comer pupunha e tomar café preto na porta de casa, né? Quer dizer, esse acaba sendo um lugar, né, e uma prática onde as pessoas se encontram, os parentes, os vizinhos, né, os meninos jogando bola na rua. Quer dizer, ali acaba sendo um espaço de troca de informação, mas acima de tudo também de lazer e também, por que não, de atualização da fofoca, né? Lá vai a fulana passando com aquela roupa e tal. Quer dizer, isso é uma prática também que a gente
enxerga como uma característica muito importante daqui da cidade. E uma terceira, como não podia ser diferente, é a nossa chamada temporalidade diferenciada, né? Que nosso relógio, apesar do nosso esforço de seguir uma métrica do Big Ben londrino, nós dependemos da chuva, né? Então a prática de você sair antes ou depois da chuva, né, demarca um tipo de temporalidade específica dessa cidade e que você acaba tendo que se programar em razão desse aguaceiro, né? Porque Belém tem uma característica muito interessante, que quando cai uma gota toda a cidade para, ou muitas das vezes antes mesmo de chover a cidade já está paralisada, né? Então você tem que se programar antecipadamente olhando para o céu. O mais interessante é isso, porque não adianta você ter um relógio específico do clima-tempo, porque muitas das vezes ele erra. Então é você olhar para o céu e saber, bom, eu acho que já veio o toró, né? Então é nesse momento que a gente se programa para sair para os nossos compromissos. Preservar é uma condição básica, digamos assim, da espécie humana, né? Ao longo do tempo, os hábitos e os costumes, eles vão formando aquilo que nós somos, eles vão mudando nossas características, eles vão criando aquilo que se chama de identidades. Esses hábitos e costumes, ao longo do tempo, eles vão sendo transformados, o que é natural da cultura, né? O que a gente precisa entender, basicamente, é que tanto um quanto o outro, ou seja, os hábitos e os costumes, quando eles estão na nossa vida, no nosso cotidiano, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura, dizem que nós somos, eles precisam sempre de um certo carinho, de um certo cuidado. E dependendo da maneira pela qual eles são tratados, eles servem também para toda uma condição, digamos assim, de que a nossa experiência ela seja comprovada, ela seja, digamos assim, acima de tudo, percebida, entendida, enquanto sociedade, enquanto grupo humano, enquanto pessoas que fazem parte de um determinado espaço, né? E esse espaço aqui, no caso, é Belém. Então, aquilo que ao longo do tempo, ao longo da história, se firmou como hábito e costume, nos diz que nós somos enquanto belenenses. A prática de jogar bola no final da tarde nos campinhos, tomar tacacá, tomar um açaí com peixe frito, esperar a chuva da tarde, etc. São condições nossas que têm a ver como também a nossa relação com esse meio natural, esse meio urbano, nos caracterizou. O que a gente precisa sempre ter também em mente é que, para manter a possibilidade de uma preservação de uma cultura, é importante que também seja possibilitado isso. Nós precisamos cada vez mais preservar uma cidade pública, uma cidade plural, uma cidade gratuita, uma cidade segura, né, em detrimento das grades, das portarias, né, que estão fazendo parte cada vez mais das nossas vidas. Então, quer dizer, quando você cerceia o espaço público, isso atinge diretamente também a manutenção dos hábitos e dos costumes, porque você acaba tendo que ficar segregado ou muitas das vezes aprisionado dentro da sua própria casa, né? Então, cada vez mais brigar pela produção de um espaço público gratuito e seguro e, acima de tudo, preservar a memória enquanto condição e característica de manutenção de uma diversidade plural e, acima de tudo, também de uma característica identitária de quem nós somos, né? Eu acho que esse é o fundamento básico.